Isso agora. O então Major Monge teve a ingrata tarefa de interceptar a coluna com uma notícia pior. Estavam sozinhos, tinham de voltar para trás, mesmo às portas de Lisboa. Uma viagem só de ida que acabou em regresso forçado. Ainda não era desta, ainda não era abril. 2 décadas passadas, há tempos que não esquecem. 13 anos de guerra, um cortejo infindável de mortos, hoje recordados mais uma vez. À hierarquia militar custa ainda hoje aceitar o ato de insubordinação de 16 de março de 74. Aos revoltosos de então sobra alguma mágoa e um pedido a Spínola. Permite-me sugerir que, de facto, ele proponha ao Sr. Presidente da República a concessão da Ordem da Liberdade ao Regimento de Infantaria 5. Se o senhor me pergunta a minha opinião pessoal, teria que se enquadrar porque as outras unidades que entraram no 25 de Abril também não receberam. Mas se eu desenquadrasse isto, se olhasse só neste momento para o 16 de Março, falando só no 16 de Março, achava perfeitamente justo. Para já contam com uma placa pequena e discreta, entre outras, a lembrar outros feitos militares do quartel das Caldas. O governo português já reagiu a uma lei aprovada em França que prevê a expulsão de imigrantes no desemprego. Durão Barroso, o ministro dos Estrangeiros, diz que os cidadãos comunitários não são abrangidos. É o tema da abertura da síntese do 24 Horas. A eventual expulsão de portugueses empregados em França provocou já uma reação por parte do governo português. Para o ministro dos Negócios Estrangeiros, Durão Barroso, esta medida não se aplica aos cidadãos comunitários, já que a União Europeia prevê o princípio básico da não discriminação. A DECO lançou um aviso aos consumidores depois de ter estudado 15 modalidades de seguros de saúde oferecidas por 13 seguradoras. Para esta associação, o cliente deve ler com atenção as cláusulas de exclusão e compreender o seu significado. Foi durante uma conferência de imprensa hoje em Lisboa. Os pescadores e armadores portugueses da pesca longínqua mantêm a sua desconfiança face aos termos do acordo de adesão da Noruega à União Europeia alcançado ontem. Para eles, a duplicação da cota da pesca do bacalhau ainda não é um dado adquirido. Querem uma explicação do Ministro do Mar. Timor-Leste foi hoje lembrado através do lançamento do livro Timor-Leste amanhã em Dili. Autor Ramos Horta. São 385 páginas de testemunhos a que se juntam documentos inéditos de Xanana Gusmão, que pretendem dar um contributo ao debate sobre a luta do povo timorense. O representante da resistência timorense no exterior lançou ainda um desafio ao governo português. Pede a criação de um ministério para os assuntos timorenses. O futebol foi notícia de abertura. Vamos então ao resumo dos jogos. Porto Anderlecht e Karlsruhe Boa Vista. O Futebol Clube do Porto alcançou uma vitória imprescindível frente aos belgas do Anderlecht, extremamente importante para manter as esperanças bem vivas de apuramento para as meias finais da Liga dos Campeões. O Porto marcou logo aos 10 minutos por intermédio de Drulovic, após uma assistência sensacional de Timoft. Já passava dos 90 minutos quando os portistas garantiram a vitória. Folha cruza a flor da relva e Secretário tem este remate indefensável para o guarda-redes de Wilde. 2-0, resultado final. Menos sorte teve a equipa do Boa Vista depois de um resultado comprometedor no estádio do Bessa. Empate a 1 golo, foi agora derrotado por uma bola a 0 no Villa Park Stadium do Karlsruhe. Aos 34 minutos, Rolf remata de primeira e Nogueira não consegue melhor do que atirar para dentro da sua própria baliza. Um golo que destruiu a brilhante campanha dos achadrezados na Taça UEFA. E do futebol para a imprensa e para os títulos que já fazem primeira página, vamos então espreitar o que rola nas impressoras. No Jornal de Notícias, Governo garante águas tranquilas na pesca do bacalhau. No Diário de Coimbra, condutores ameaçados por um precipício. No Diário de Notícias, a lista do PS, Guterres, quer decidir sozinho. No Correio da Manhã, autoestrada na Marateca, este mês. No Dia, chuva de 80 milhões para modernizar os têxteis. Na revista Visão, a guerra do futebol. E no Público, Futebol Clube do Porto já sonha com as meias finais. É o que amanhã pode ler nos jornais. Este foi o 24 Horas. Tenha uma boa noite.